de fechamento da sazonalidade, divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 8 de outubro, entre o período de julho de 2017 a junho de 2018, foram confirmados 1.376 casos de febre amarela e 483 óbitos pela doença no país. Os números são alarmantes, tendo em vista que desde abril de 2017 o país adotou política de vacina única contra a febre amarela, a cepa 17T, que apresenta 95% de proteção após a aplicação. A febre amarela é uma doença viral infecciosa aguda, causada por um arbovirus do gênero Flavivírus. O Aedes aegypti é seu principal vetor nos centros urbanos, com um ciclo heteroxeno. Após a picada, os pacientes podem apresentar quadros assintomáticos ou manifestações graves, como febre alta, hemorragia e falência hepática. A febre amarela é considerada uma das enfermidades mais graves já enfrentadas pelo Brasil e pelo mundo. Historicamente, causou inúmeras epidemias urbanas no século XIX e XX, com elevada mortalidade. Bom, antes de falarmos brevemente sobre a sua história, um pouco sobre a sua formulação, eu acho que é muito necessário a gente falar sobre a importância dessa vacina. A criação da vacina da febre amarela é um marco histórico para a ciência. Ela é um exemplo de eficácia e segurança quando a gente vai falar sobre imunização, promoção da saúde e saúde pública no geral. Dito isso, vamos falar agora um pouco sobre a sua história. A febre amarela já causou epidemias devastadoras e no início do século XX era uma das doenças mais temidas. Pensando nisso, foi no ano de 1930 que cientistas desenvolveram a primeira vacina da febre amarela, usando a cepa 17D do vírus. No Brasil, essa pesquisa foi adaptada pelo Instituto Fiocruz no ano de 1937, utilizando a cepa 17DD do vírus, na sua forma atenuada, que é a mesma fórmula que nós utilizamos até hoje, o que mais uma vez comprova a segurança e a eficácia dessa vacina. Bom, a produção da vacina se dá pelo meio do cultivo do vírus em ovos de galinhas embrionários, livres de patógenos, é claro. E após o processo de atenuação do vírus, que funciona como um enfraquecimento do vírus, perdendo seu poder de infectar células, ele também é purificado e transformado em pó liofilizado, que precisa ser diluído em água estéril antes da aplicação da vacina. Algo que também vale ser dito é que após a vacinação, que é indicada a partir dos 9 meses, a pessoa desenvolve os anticorpos em até 4 semanas, e eles duram por no mínimo 10 anos, mantendo a pessoa imunizada durante esse período. Porém, estudos mais recentes já indicam que a eficácia da vacina e a imunização vale por toda a vida. Agora falando um pouco sobre termos técnicos sobre a formulação da vacina, a cada 0,5 ml encontramos no mínimo 1000 unidades do vírus atenuado, além de alguns conservantes e antibióticos como a eritromicina e a canamicina, que conferem segurança e estabilidade, principalmente no momento da aplicação da vacina. Após tudo isso dito, não sobram dúvidas que essa é uma das vacinas mais eficazes já desenvolvidas. Sendo administrada em uma única dose, ela protege milhões de pessoas ao redor do mundo, evitando surtos que seriam fatais, como no passado uma vez já foram. Bom, então como um recado final, eu acho que é importante a gente dizer que vacinas salvam vidas, então não deixe de se vacinar. Boa noite, meu nome é Felipe Poletti, eu sou médico e hoje eu vim conversar sobre a vacinação contra a febre amarela. Desde 2016, o Brasil vem enfrentando o maior surto da doença nas últimas décadas. Devido à expansão da doença para áreas urbanas, acende o alerta da necessidade de aumentar rapidamente a cobertura vacinal. A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário nacional de vacinação e é oferecida gratuitamente pelo SUS e fica disponível o ano inteiro. De acordo com o PNI, são necessárias 2 doses para a vacinação completa de uma criança, sendo feita a primeira dose aos 9 meses de idade, enquanto a dose de reforço é aplicada aos 4 anos. É necessário ainda lembrar e respeitar um intervalo de 30 dias entre a dose da vacina da febre amarela e a dose da tríplice ou tetraviral. Ainda crianças acima de 5 anos que nunca foram vacinadas, apenas uma dose já é o suficiente. A vacina é extremamente segura, mas ela é contraindicada para alguns grupos, sendo eles crianças menores de 6 meses de idade, pessoas com histórico de reação anafilática à proteína do ovo e alguns derivados, lactantes e gestantes, e ainda entra nessa lista pacientes imunossuprimidos, portadores de neoplasias, transplantados, doenças autoimunes, além de pacientes vivendo com HIV com uma contagem de CD4 menor que 350. A aplicação de 1/5 da dose regular fornece imunidade completa por pelo menos um ano. Como estamos em surto,
A estratégia vem sendo utilizada para que seja garantida a maior quantidade de pessoas envolvidas na imunização vacinal em grandes centros urbanos. Vale a pena relembrar que a recomendação para idosos que nunca foram vacinados deve ser feita por um médico, pois esse grupo apresenta um risco aumentado de efeitos adversos graves à vacina. Febre amarela, apesar de ser uma doença grave, é 100% evitável com o uso da vacina. Se vacinar não é apenas um ato de autocuidado, mas também uma forma de proteção coletiva, lembrando que existem grupos que não devem se vacinar. Oi, eu sou a Michelle, eu sou médica e atuo na atenção primária. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os efeitos adversos da vacina de febre amarela. Bom, então só para lembrar, a febre amarela ela foi responsável por um dos maiores surtos que a gente já teve aqui no país, que aconteceu em meados do século XIX até meados do século XX. E a melhor prevenção que a gente tem é a vacinação. O Sistema Único de Saúde, ele fornece a vacina contra a febre amarela para todos os indivíduos. E a faixa etária recomendada é acima de 9 meses até adultos de 59 anos. A vacina é composta por um vírus vivo atenuado e tem eficácia de 95%. Bom, então, ao a gente levar em consideração a natureza e as características de qualquer imunobiológico, é de se esperar que tenha alguns efeitos adversos, justamente por promover essa questão da imunidade. Então, quais são os efeitos adversos mais comuns de acontecer? Então, dor, edema, a pele fica mais sensível, o braço pode ficar mais dolorido, só que isso é comum, é esperado e pode acontecer de 5 a 10 dias após a dose. As medidas para tratar podem ser analgesia e repouso em casa. No entanto, tem alguns sintomas que eles são um pouco mais graves, que vale a pena a gente conferir também, tá? Então, pode ocorrer um choque anafilático, que é uma reação alérgica que pode acontecer em alguns indivíduos que são alérgicos a algum componente daquela vacina, como, por exemplo, alergia à proteína do ovo. E quais são os sintomas esperados? Então, o paciente pode ter náusea, vômito, pode ter dispneia, pode ter taquicardia, e esses sintomas ocorrem logo após a aplicação, é bem rápido. Um outro sintoma que a gente tem que prestar atenção, uma outra reação, é a doença neurotrópica associada à vacina. E ela envolve complicações do sistema nervoso central. Então, o paciente pode ter uma crise tônico-clônica, pode ter epilepsia, pode até ter uma síndrome de Guillain-Barré, tá? Lembrando que essas reações são extremamente raras, tá? E também temos a doença viscerotrópica, que é uma reação rara e potencialmente grave, que ela mimetiza os efeitos da febre amarela. Então, pode causar uma falência de órgãos e levar o indivíduo até a morte. Então, dessa forma, é essencial que a gente consiga realizar uma triagem e respeite as recomendações para a vacinação, tá? A gente tem algumas contraindicações e eu vou citar algumas para vocês. Então, menores de 6 meses de idade, paciente imunossuprimido, paciente transplantado, paciente com neoplasia maligna, história de reação anafilática anterior, desde que seja comprovada que foi causada pela vacinação, e idosos acima de 60 anos, a vacinação também deve ser muito bem orientada, tá? É bem individualizada. Então, a gente consegue com isso concluir que as vacinas vivas, elas possuem uma excelente imunogenicidade, mas elas também podem apresentar alguns efeitos adversos quando o paciente já tem uma comorbidade que chama a atenção para isso. Então, apesar dos eventos adversos que podem ocorrer, a vacinação é muito importante e ela deve ser sempre programada com o seu médico, muito bem orientada. É bem raro e caso tenha alguma reação, deve ser notificada e informada no seu posto de saúde mais próximo. A preocupação e a desinformação com a febre amarela estão levando as pessoas a cometerem um crime. Elas matam macacos. É um animal que não transmite a doença e que é importantíssimo para a vigilância sanitária. Esse filhote está se recuperando depois de ser apedrejado. A mãe não resistiu. Desde o fim do ano passado, 13 macacos que sofreram algum tipo de violência chegaram ao Parque Ecológico de São Carlos, no interior de São Paulo. 5 morreram. E tem sido assim em várias partes do Brasil, desde que os casos de febre amarela aumentaram. Todos os macacos encontrados mortos no estado do Rio são trazidos para este laboratório, que é referência na investigação de doenças em animais. Só neste mês de janeiro, os pesquisadores já examinaram mais de 130 macacos. Um recorde na história de 60 anos do laboratório. Agora, o mais triste é que de cada 10 casos, 7 são de animais mortos por pedradas, pauladas, envenenamentos e queimaduras.
Os macacos não transmitem febre amarela, são tão vítimas quanto nós e são aliados no combate à doença, pois quando um desses animais é encontrado com febre amarela em uma floresta ou em um parque, acende o alerta às autoridades aonde é a área de transmissão, permitindo o mapeamento de território de risco e o isolamento da área. Crefisa oferece Jornal Nacional. Em 2024, o estado de São Paulo registrou 5 casos por febre amarela, com 2 óbitos confirmados. Já em 2025, o estado contabilizou 62 casos, com 33 mortes pela doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a febre amarela ainda é considerada uma doença endêmica em 34 países da África e 13 da América Latina, incluindo o Brasil. Nos surtos de 2017 e 2018, foi percebido que os casos mais graves ocorriam em pessoas que não foram vacinadas ou que não tinham seu calendário vacinal completo. A vacina contra a febre amarela, cepa 17B, é um exemplo de como a ciência pode transformar a saúde pública, tendo a eliminação de doenças que antes paravam a cidade. A vacina apresenta alta relevância científica, pois o Brasil é hoje referência mundial na produção e distribuição da vacina da febre amarela por meio da Fiocruz, sendo exportador para dezenas de países. O desafio da atualidade é manter altas coberturas vacinais, especialmente diante da hesitação vacinal e da desinformação, que podem comprometer conquistas históricas. Com essa volta mais impactante desde 2018, o governo de São Paulo lançou o painel de monitoramento da febre amarela com foco em campanhas de vacinação. Assim, concluímos que a vacina da febre amarela é não apenas uma ferramenta de proteção individual, mas um patrimônio coletivo da saúde pública, cujo uso deve ser continuamente incentivado e preservado. E temos uma boa notícia. Agora, crianças e adolescentes de até 15 anos vão poder atualizar a Caderneta Nacional de Vacinação. Até o dia 31 de outubro, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, neste mês das crianças foram disponibilizados mais de 6,8 milhões de doses, além do repasse de 150 milhões às gestões de saúde locais para a organização das ações dos territórios. Durante o lançamento da campanha de 2025 no início do mês, o ministro da Saúde destacou a segurança e a eficácia das doses utilizadas no país para o controle de doenças preveníveis pela vacinação. E a vacina da febre amarela, ela está incluída, então caso você ainda não tenha tomado a sua dose, vá tomar, sempre lembrando que depois de toda essa reportagem que a gente teve, a vacina da febre amarela, ela é extremamente importante, extremamente eficaz, e a gente deve preservá-la e utilizá-la como um meio de orgulho nacional que a gente tem no Brasil. E como considerações finais, a gente traz uma informação muito importante. A UFES Interlagos nos informou um pouco mais sobre os bujos. Então, os bujos, eles são sentinelas da febre amarela, o que significa que eles são usados como alerta. Quando há muita morte de bujos, principalmente porque eles são muito sensíveis à doença, então se eles pegam, eles já morrem, a vigilância ambiental e a vigilância sanitária, elas ficam muito alerta quando essas mortes e nas regiões que estão acontecendo, porque significa que vai ter a volta da doença e volta de pequenas regiões com aquele surto. Então, os bujos, eles demoram cerca de 7 anos para se restabelecer, o que significa que em 2018 a gente estava tendo muitos casos de febre amarela, igual a gente tratou no vídeo, e agora em 2025 é a volta dos bujos. E como eles são muito suscetíveis à doença, eles são muito sensíveis, está acontecendo a comprovação da informação que a gente trouxe. Em 2025, a febre amarela, ela praticamente triplicou os números em consideração a 2024 e ainda nem acabamos o ano. Então, dá pra gente correlacionar esses dois casos, tanto a febre amarela com a relação dos bujos em épocas de surto e agora a volta dela. Então, a cada praticamente 7 anos, os bujos, eles
se estabelecem na natureza e pegam a febre amarela, demoram mais 7 anos para se estabelecer, pegam a febre amarela novamente. E é isso que acontece. A UFSM Interlagos, ela nos informou tudo isso, porque elas falam que agora em 2025 vai ser um alerta para febre amarela. Então, o trabalho nos ajudou principalmente para entender um pouco mais sobre a febre amarela e, novamente, reforçar como a vacina da febre amarela ela é um marco para a população, ela é um marco para o Brasil, ela é um sinal de saúde pública que deve ser preservado. E a partir disso, podemos concluir que a vacinação já é mais que confirmada e comprovada que é uma excelente forma de prevenção contra as doenças. O Brasil sempre foi um exemplo em questão de cobertura vacinal, mas infelizmente, depois da pandemia de Covid-19 que o mundo enfrentou em 2020, os números de cobertura vacinal diminuíram bastante. As pessoas começaram a questionar muito sobre a vacina, sobre como é feita, o tempo que é feita, se realmente é importante, se elas são seguras. E isso acabou afetando negativamente nos números de pessoas que se vacinam. E aí, algumas doenças que já tinham sido erradicadas, nós voltamos a ver alguns casos. E na febre amarela não é diferente. A cobertura vacinal ainda é muito baixa, mas não existe outra opção. A gente percebeu ainda mais nesse trabalho que a única forma, a forma mais segura, mais eficiente, é realmente se vacinar, se prevenir, não só por nós, mas como um pacto coletivo para a sociedade como um todo. Eu acho que um aspecto muito importante e relevante que cabe ser ressaltado nas considerações finais desse trabalho é sobre a importância do Brasil no aspecto de vacinação mundial. A imunização no Brasil, desde os primórdios, as primeiras vacinas foram produzidas, sempre foi algo muito prevalente no Sistema Único de Saúde do país hoje. A gente tem uma carteira de vacinação muito completa. É um dos países que é um exemplo a ser seguido na imunização da população. E tanto que o SUS é estudado nos cursos, enfim, faculdades de medicina ao redor do mundo inteiro. E, além disso, que é muito importante se ressaltar também, é a importância do Brasil no âmbito da formulação ativa das vacinas. A gente tem o Instituto Butantan e o Instituto Fiocruz, além de muitos outros, que são referência mundial quando a gente vai falar da produção de vacinas. E, além disso, muitas outras substâncias, enfim, medicamentos que são produzidos aqui no Brasil. E muitas vezes a gente tem uma desvalorização ou não uma valorização devida a essas instituições aqui do Brasil e ao Sistema Único de Saúde também, que é muito importante, que faz isso tudo funcionar. E principalmente nos últimos anos, após a pandemia, a gente tem enfrentado uma onda, por assim dizer, de negacionismo, de muitas pessoas questionando a eficácia de vacinas ou negando o uso ativo de vacinas, e eu acho que isso é algo muito negativo, principalmente no Brasil, que é um país que sempre sofreu com muitos surtos, epidemias, enfim, devido a N fatores por diferentes doenças, e uma das soluções mais eficazes que a gente tem para combater doenças hoje, que funcionam no Brasil, são as vacinas. Então, eu acho que é muito negativo quando a gente tem pessoas importantes com poder de influência muito forte negando as vacinas. Então, eu acho que cabe a gente refletir sobre isso, cabe a gente como futuros médicos, futuros profissionais da saúde, a gente aprender, a gente estudar, a gente se informar sobre e fazer um trabalho ativo de educação em saúde para a população, com o objetivo que no futuro todos possam entender a importância das vacinas, enfim, como as vacinas salvam vidas no mundo. Podemos também concluir com esse trabalho que passamos por um período de ignorância muito grande em relação aos macacos, onde achávamos que precisávamos matar eles para conseguir controlar a doença da febre amarela, mas que vimos no final que eles não são os grandes vetores disso tudo e que também podemos conseguir entender bastante sobre a febre amarela silvestre e urbana, a diferença entre elas, e que realmente o único jeito de nós se proteger contra a doença da febre amarela é por conta da vacinação, por ser segura e eficaz, e é disponibilizada gratuitamente pelo SUS, e com isso podemos concluir a importância dela. E percebemos também a gravidade da doença da febre amarela, e que deveríamos nos preocupar muito mais do que nos preocupamos, que pode ser uma doença fatal.